Então, Deus revelou para João as verdades bíblicas, descortinou o futuro para que o povo, os fiéis, pudessem ter esperança. É sobre essa esperança que nós vamos estudar agora, que nós vamos discorrer no livro, pelo menos agora nesse momento, nos 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse. Tá certo? Muito bem. Aqui está a promessa, que uma desses 3 capítulos, logo no primeiro capítulo, uma promessa que é real. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqueles que ouvem, isto é, os membros de cada igreja. A Nova Versão Internacional traz a expressão anterior no singular, aquele que lê, denotando que em cada igreja havia apenas um leitor e muitos que ouviriam a leitura, a exemplo de nós hoje. A bênção que acompanhava a leitura do Apocalipse nas 7 igrejas da província romana da Ásia alcança todos os cristãos que leem o livro, com o desejo de adquirir uma compreensão mais perfeita das verdades por ele comunicadas. Já no início, nos é mostrado, no livro de Apocalipse, o objetivo principal do livro. E qual é o objetivo? Revelar Jesus Cristo. Não há suspense ou verdades encobertas, mas uma mensagem especial, importante para o tempo do fim. Uma hierarquia é estabelecida. Deus deu a revelação a Jesus, Jesus enviou, por intermédio do seu anjo, para notificar ao seu servo João, que foi uma notável testemunha de Jesus Cristo, quando tudo o que viu, ele escreveu. Então, uma promessa estabelecida para com todos os que leem e que ouvem as palavras da profecia e guardam o que nela está escrito. Apesar de se dirigir diretamente às 7 igrejas da Ásia, veremos, e ao estudarmos, que estas 7 igrejas representam 7 fases ou 7 períodos na história do mundo até o retorno de Cristo. Esta introdução nos revela detalhes muito importantes no plano da salvação. A Trindade se apresenta já nos primeiros versículos, Pai, verso 1, e Espírito Santo, verso 4. Os 7 Espíritos são uma referência à terceira pessoa da Trindade, e podemos melhor compreender esta expressão quando lemos o que está escrito no livro do profeta Isaías. Está escrito em Isaías, capítulo 11, verso 2. Repousará sobre ele, Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Em outras passagens do livro, os 7 Espíritos são retratados como 7 lâmpadas de fogo e como 7 olhos do Cordeiro. É provável que 7 seja uma expressão simbólica de sua perfeição e também pode subentender a variedade de dons por meio dos quais ele trabalha nos seres humanos. Antes mesmo da fundação do mundo, o Deus Trino já havia estabelecido o resgate dos seus filhos. Resgate este que foi prometido aos nossos primeiros pais. Gênesis 3,15 está escrito, é o plano de redenção. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu traduzo isso aqui de uma outra forma. Deus deseja e quer que nós tenhamos inimizade com o pecado, rejeição do pecado, correr do pecado e buscar a Deus forças para vencer o pecado. No plano de redenção, ferir a cabeça, Jesus, logicamente, é uma referência direta ao Senhor Jesus, mas ferir a cabeça da serpente significa
rejeitar o pecado de todas as formas possíveis. Já no Éden, Satanás teve decretada a sua derrota. Cristo viria e pagaria o preço dos nossos pecados de uma vez por todas. No primeiro capítulo também faz uma referência ao dia do Senhor. Ao dia do Senhor. E eu fiz questão de colocar aqui, porque algumas pessoas têm defendido, né, denominações, e aqui deve ter algumas pessoas, é possível que haja, é possível que alguém vai assistir posteriormente no YouTube, de que o dia do Senhor é o domingo. Mas, biblicamente falando, o dia do Senhor não pode ter sido um domingo, pois o primeiro dia da semana nunca foi observado como um sábado até vários séculos depois da ascensão de Cristo. Escritores bíblicos referem-se ao domingo como o primeiro dia da semana. Para os pagãos, era o dia do sol. Agora, qual era o dia do Senhor? O dia em que o Senhor chama de meu santo dia, que está escrito em Isaías, capítulo 58, verso 13. Jesus é o Senhor do sábado, Marcos 2, 28. Está escrito. Jesus mesmo declarou que ele é o Senhor do sábado. Lá no Velho Testamento, através de Isaías, ele chama de meu santo dia. No Novo Testamento, o próprio Jesus diz que ele é o Senhor do sábado. Então, o sábado é dele. Então, primeiro, Apocalipse, capítulo 1, verso 10, é uma referência ao santo dia do Senhor, sábado. 7 igrejas. A ordem em que as igrejas são citadas, tanto aqui quanto em Apocalipse 2 e 3, representa a sequência geográfica pela qual passaria um mensageiro levando uma carta de Patmos a essas cidades da província da Ásia. Era o meio que eles tinham para conhecer a mensagem e a revelação. O capítulo 2 apresenta as cartas às 4 primeiras igrejas de Apocalipse: Éfeso, Esmina, Pérgamo e Tiatira. Cada uma delas representa um tempo profético na história da igreja cristã, mas também simboliza o estado espiritual do povo de Deus e a necessidade de perseverança frente às dificuldades que surgem, quer sejam de cunho pessoal, quer seja coletivo. A igreja de Éfeso ficava localizada na mais importante zona portuária da Ásia Menor, além de ser uma cidade muito conhecida por sua cultura e religião pagã. No meio dessa sociedade corrompida, uma igreja cristã foi estabelecida e seu estado espiritual prefigurou a fase da igreja dos anos 31 ao ano 100. Foi uma igreja que permaneceu firme em seus princípios e que perseverou mesmo em meio às provações. Porém, o seu zelo havia ultrapassado o amor. Na busca por fazer o que é correto, perderam de vista o principal. Precisavam redescobrir o primeiro amor. Jesus, então, lhes apresenta o caminho. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando o conhecimento da verdade é desvinculado do amor, há uma quebra da perfeita conexão. Afinal, sem amor, nada nos aproveita. Está escrito em 1 Coríntios 13, 3 e 6. Só pelo amor que regozija-se com a verdade, venceremos e poderemos desfrutar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A igreja de Esmina corresponde aos anos 100 a 313, depois de Cristo, localizada na Ásia Oriental. Esmirna era uma cidade que ficava na rota comercial marítima e seu nome significa aroma agradável. O título de Cristo apresentado a esta igreja é, por si só, uma declaração de amor a seus filhinhos, que tiveram de suportar forte tribulação e muita pobreza. Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a beber. Ele disse assim para ela: perseguidos pelo que se declaravam os judeus, intitulados por Jesus de sinagoga de Satanás, os fiéis de Esmirna tiveram de lidar com o semelhante sofrimento pelo qual passou o próprio Salvador.
Porém, o seu curto tempo de provação não seria nada comparado à gloriosa promessa: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Foi o período da igreja perseguida, né? A diáspora ali, onde foram espalhados os cristãos e houve muita perseguição. Sinagoga de Satanás, eu trouxe esse termo, né, esse significado. Por ser um centro da vida judaica em comunidade, sem dúvida, a sinagoga era o local onde muitas conspirações eram tramadas contra os cristãos. O nome Satanás significa acusador ou adversários. Esses centros judaicos se tornaram literalmente sinagogas dos acusadores. A fidelidade não fora sempre provada ao extremo, mas a fidelidade nas pequenas coisas fortalece o espírito em doses constantes até ao tempo em que, frente à morte, a fé, a esperança e o amor prevalecem. Amém? O mais importante, no entanto, lembre-se, é o amor. O amor que nem a morte pode destruir. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ao que vencer, ao que amar profundamente a Jesus Cristo, mais do que a vida, esse será vencedor. E nós estamos vivendo um tempo de grande sofrimento. Aliás, o sofrimento está crescente, né? E eu sou adepto do seguinte pensamento: o Espírito Santo está sendo levantado da terra. E é por isso que o sofrimento está aumentando. Porque o Espírito Santo está sendo levantado. É por isso que o sofrimento está aumentando também, porque muitas pessoas estão escolhendo, né, preferindo a porta larga e sofrendo as consequências dessa escolha da porta larga. Nós estamos num tempo da porta estreita, de abrir mão do próprio eu, deixar o egoísmo de lado e fazer a vontade de Deus na nossa vida. Pérgamo, sendo a antiga capital da Ásia, era um dos principais centros do paganismo, abrigando diversos templos pagãos e representa a fase da igreja cristã no período de 313 a 538. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada de dois gumes. Mas o que representa esta espada? O apóstolo Paulo escreveu: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. É a palavra de Deus que nos alerta, que nos, como diz lá em 2 Timóteo, né? Que nos ensina, retargue. É a palavra de Deus que nos mostra o caminho, que nos diz onde estamos faltando com Deus. Essa palavra ela é viva e eficaz e tem poder de despertar aquele que está dormindo. Algumas coisas são declaradas contra esta igreja: a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. A história de Balaão nós conhecemos, um profeta que se deixou corromper pela recompensa de um rei pagão. Nicolaítas, uma das seitas hereges que assolavam a igreja de Éfeso e Pérgamo, é talvez de outros lugares, eram os nicolaítas. Irineu identifica os nicolaítas como uma seita gnóstica. No segundo século, parece que os adeptos desta seita ensinavam que os atos da carne não afetavam a pureza da alma e, por isso, não tinham consequência alguma para a salvação. Eles, os adeptos da carne deles, eles eram a favor de fazer o que tinha vontade, que isso não interferia na salvação. Mas nós sabemos que isto não é verdade. Hoje o mundo está vivendo para o prazer, né? O importante é ser feliz. O importante é fazer a própria vontade. E isso vai de encontro com o ensinamento bíblico, vai de encontro com o que Cristo nos ensina. A vontade que precisa prevalecer na nossa vida não é a nossa vontade. Até porque nós não sabemos o que é bom para nós. Só Deus sabe o que é melhor para nós. Eles precisavam retornar à palavra, ou a própria palavra os condenaria. Duas promessas são feitas aos fiéis desta igreja. Duas promessas. O maná escondido e uma pedrinha branca. Ou seja, o Pai dos céus
é um nome novo, o pão do céu, e um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Deus deseja dar de sua provisão aos seus filhos, e assim como mudou o nome de alguns de seus servos, ele nos dará um novo nome que representa o que realizou em nossa vida. Tiatira, que compreendeu a Igreja de Deus do período de 538 a 1517 depois de Cristo, há uma mensagem de forte advertência. Mesmo representando uma igreja perseverante em fé, amor e serviço, foram tolerantes com a apostasia que estava contaminando. Assim como Jezabel corrompeu o rei Acabe e todo Israel com sua prostituição e idolatria, a igreja cristã estava sendo governada por semelhante doutrina. Mas, mesmo diante de tamanha apostasia, o Senhor convida a todos quantos desejam se manterem contaminados a conservar o que tem até que ele venha. E aquele que não se permite ser governado pela apostasia deste mundo, Jesus mesmo prometeu dar autoridade sobre nações e a estrela da manhã. Há uma recompensa real a todos que perseveram em conhecer não somente a verdade, mas que buscam o conhecimento da palavra para reconhecer o Senhor da palavra. Além de se tratar de mensagens proféticas, sem dúvida, as cartas às 7 igrejas da Ásia são claros recados de Deus ao seu povo. Somos chamados a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Sardes representa o período profético de 1517 a 1798. A respeito dela, Jesus declarou: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. A igreja permanecia em pé, mas permitiu que a apostasia entrasse pelas portas. A sua fé estava morta e os princípios bíblicos lançados por terra. Porém, a Bíblia continua dizendo: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Eu olho para a igreja de Sardes e olho para o nosso tempo de hoje, não é? A igreja está contaminada. Muitas igrejas estão contaminadas. A palavra de Deus está sendo deturpada, mas existem muitas pessoas que não se contaminaram, né? E estão firmes nos caminhos do Senhor. Nesse mesmo período, homens como Lutero, Knox, Calvino, dentre outros, foram precursores do movimento de reforma que mudaria a história do cristianismo. Encontrando forte resistência por parte da Igreja Romana, milhares de cristãos fiéis foram perseguidos e muitos foram mortos. A promessa feita à Igreja de Sardes é a garantia das vestes de justiça de Cristo e de um nome digno de ser confessado diante do Pai. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Filadélfia marca o fim da supremacia papal em 1798. Todo mundo conhece a história, quando o general Berthier chegou lá e tal, né? Quando terminaram os 1260 anos proféticos, até o ano de 1844, dando fim àquela profecia de Daniel 8,14, né? Das 2.300 tardes e manhãs. Esse período ficou assinalado pelo empenho missionário e pela divulgação e distribuição da Bíblia. No verso 8 diz: conheço as suas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. O movimento de reforma ainda era tímido, mas levava avante a obra de proclamar a palavra de Deus. Foram fundadas neste período a Sociedade Bíblica Britânica, a Sociedade Bíblica Americana. Em Mateus capítulo 24, verso 19, Jesus relatou alguns sinais que precederiam a sua volta, sinais que foram evidenciados e registrados na história: o escurecimento do sol e a lua vermelha como sangue e a queda das estrelas. A palavra Filadélfia significa amor fraternal, o que nos leva à conclusão de que o amor era o que impulsionava os cristãos a levantarem a bandeira da verdade. Eles guardaram a palavra de Deus
e Deus também os preservaria. Nesse caso, nesse aqui, no amor fraternal, o amor faz toda a diferença. Quando andamos em amor, o caráter de Deus é impresso em nós e nos feita a promessa de que seremos coluna no santuário de Deus. E o Senhor mesmo gravará em nós o seu nome e o nome da santa cidade, a Nova Jerusalém. Amém? Laodiceia compreende o período de 1844 até a volta de Cristo. É o período nosso que nós estamos vivendo. Né? Conforme a profecia dos 2.300 anos, em 1844, Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial, atuando como nosso sumo sacerdote e dando início à fase do juízo investigativo. Jesus descreve, né, nessa... Deixa eu tirar aqui. Pronto. Jesus descreveu Laodiceia como uma igreja morna, a ponto de lhe causar náuseas. Trata-se de um povo que se considera rico e abastado, como se de nada precisasse, um povo presunçoso e acomodado, porém não sabe o que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Jesus disse, contudo, que chama a atenção daqueles a quem ele ama e faz um convite ao arrependimento. Nós fazemos parte desta igreja profética. Nós fazemos parte desta igreja profética. Portanto, Jesus nos fala agora, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que Cristo está à porta de nosso coração e bate, e bate, e bate. Você consegue ouvir a voz de Cristo? É lindo ouvir as batidas de coração em seu ritmo constante e bombeando sangue para todo o corpo. Isto é vida. Cada batida representa um chamado de Jesus, pois ele deseja bombear seu sangue purificador em todos nós. Isto é vida eterna. Você crê nisso? Laodiceia, nós vimos aqui os períodos das igrejas, o que aconteceu lá. Como muitos foram perseguidos, mas permaneceram firmes. Também apresenta-nos, na história da igreja, as dificuldades que a igreja teve, os momentos em que ela se apartou de Deus. E nós estamos vivendo um momento em que a igreja está se apartando. Por isso que eu coloquei aqui, ó, eis que estou à porta e bato. Você consegue ouvir? Você quer viver eternamente com Cristo? E a promessa que o Senhor nos faz nesses últimos dias é esta. Para mim e para você. Ao vencedor, dali sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Deus, Jesus, Ele quer te dar a vitória. Só que, para que isso possa acontecer, eu faço um apelo ao teu coração. Ame ao Espírito Santo de Deus, porque é pelo poder do Espírito Santo que você vai vencer, que você vai conseguir vencer os seus maus hábitos, vencer os seus vícios, vencer os seus pecados. É pelo poder do Espírito Santo. Você será preparado para ir ao encontro de Jesus. É pelo poder do Espírito Santo